Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Eu quero agradecer a participação de todos vocês pelas perguntas incríveis que a gente recebe. A gente tá amando responder a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelos comentários que vocês fazem em relação a mim também. Eu agradeço de coração, eu amo ler todos eles, agradeço muito mesmo, tá bom? Sem mais delongas, se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo. Corre aqui na nossa playlist Maratona, porque tá incrível. O maestro já respondeu muita dúvida. Então tem muito conteúdo legal para você estudar, tá bom? E já vai deixando aquele joinha nesse vídeo para não esquecer, porque é muito importante pra gente aqui no YouTube, tá bom? Vem comigo, hashtag Pergunte ao Maestro. Olá, professor, tenho 14 anos. Como eu posso cantar uma música da Ariana Grande chamada Dangerous Woman, onde ela sobe de Mi 4 ao Sol 4 de Half Belting, e ainda por cima fraseada? Como eu posso cantar Half Belting nessa região? É um menino. Difícil responder sua pergunta. Eu não conheço a sua voz, não sei como ela é. De novo, não sei por que você quer cantar Ariana Grande, se você pode cantar tantas outras coisas. Eu sei que você é fã da Ariana Grande. Você não precisa cantar no tom dela também, sabe? Respeita o teu trato vocal. Uma sugestão, desça o tom e se habitue a cantar com um tom mais grave. E aí, essa tessitura que você está dando também está esquisita. Está começando muito agudo. Então, não entendi muito bem. Talvez você esteja equivocado, mas enfim. Faça, de repente, num tom mais grave e depois vai se habituando a subir, mas não precisa fazer no tom dela. Agora, eu não tenho como saber, te dar um vocalize para você fazer o Half Belting dessa tessitura que ela faz. Porque mesmo as meninas, minhas alunas, quando vão cantar Ariana Grande, não cantam todas do mesmo jeito. Eu tenho alunas que fazem High Belting e depois passam para o Half Belting muito tarde. Eu tenho alunas que passam para o Cover do Soul de borda tênue, que a gente chama, muito cedo, e para o Half Belting muito cedo. Entendeu? Depende da voz. Então, graças a Deus, né? E ninguém canta igual. O resultado sonoro parece igual. Se eu pegar 4 alunas minhas e mandar as 4 cantarem, eu posso dar um exemplo. A Tati e a Sam estão aqui na minha frente. As duas cantaram num concerto os Loving You. A gente até colocou aqui, numa capacitação elas cantaram. E elas usam registros completamente diferentes, só que com a mesma técnica. Então quem ouve igualado. E as vozes se igualam, elas fizeram um dueto. As vozes se igualam, mas cada uma de um jeito, porque cada uma tem um far. Então não dá para ser igual. Se uma tentasse copiar a outra, ia dar muito ruim. Porque aí ia ser uma catástrofe. Porque aí uma ia tentar fazer um ajuste que a outra faz, que é super natural e que para ela não é. Então você precisa entender que o trato vocal é único e ninguém vai cantar igual a Ariana Grande. A Ariana Grande cantando Whitney, já viram? Não é igual a Whitney. Então, inclusive tem uma gravação dela fazendo isso, acho que pro Obama, que você vê nitidamente que ela não tá na sua zona de conforto, sabe? Fazendo Whitney. Não é exatamente a mesma coisa do que ela fazendo Mariah, por exemplo. Tem a ver com altura, não tem a ver com tessitura, não tem a ver com nada disso, tá? Tem a ver com a particularidade de cada voz. Então, não se esqueçam disso. Particularidades contam e muito para a troca de registro, tá? Olá, professor. Sou homem e tenho dificuldades com a minha voz plena. Quando passo para o Mi 3, minha voz fica com drive involuntariamente. O que estou fazendo errado? Se você está dizendo voz plena de teatro musical, belting contemporâneo, é uma coisa.
Voz plena lírica é outra coisa. Então, existe um subregistro que se chama voz plena no belting contemporâneo que os meninos usam para sua voz central, o baritone. Se for esse, o que você está fazendo errado é que a manobra da meia cobertura que você está fazendo na voz de peito e não no belting. Isso está muito claro. Porque é aí que começam a aparecer problemas no Mi. Tem muito fechamento. Isso eu posso te garantir. Então, o que você tem que pensar? Na hora que você for subir, em vez de você subir, vou fazer a minha cobertura aqui. Uou! Cada vez que eu vou subindo, eu tenho que pensar mais assim, na preguiça. Uou! Para que eu acesse o registro médio e não uou! Aqui pode dar não só drive, como pode dar um aperto e aí eu não consigo subir. E você deve conseguir subir. Uma voz saudável de menino normalmente sobe até o Lá bemol. Se for tenor, sobe mais, mas até o Lá bemol 3 é o limite no meu livro, se você vir de meia cobertura. Então, duas coisas podem te ajudar. Uma, pensar bem apoiado no floating, essa sensação de suporte no floating. Você pensar que à medida que você sobe, você fica mais doce. Isso vai te ajudar. Tá? Então, vai diminuir o fechamento, você vai sentir mais leveza, o fry vai sumir. E usar essa voz muito projetada, mas sem muito volume até aqui, para que você não vá de peito. Porque aí não tem sentido. Se você faz uma meia cobertura e sobe de peito, você está trabalhando demais. Entendeu? Provavelmente é isso. Experimente para você ver. Então, qual é a sensação que eu sempre dou para os meus alunos quando eles fazem a meia cobertura? Preguiça. Ai, que preguiça de cantar. Uou! Nunca vou cantar. Uou! Quando eu estou descobrindo a voz. Porque sempre tem que ter essa sensação aqui, tá? E isso vai fazer com que o fechamento fique doce, é uma delícia subir. Na verdade, é o subregistro mais gostoso dos meninos, a voce plena, porque sobe é uma delícia de ouvir, sustenta os agudos é uma delícia de ouvir, não tem esforço. Então, essa zona de passagem que você está falando do Mi ao Sol, se não tiver resolvida, provavelmente a massa recrutável que você está usando está superior ao do registro médio. Não há um equilíbrio de TA e CT. Tem muito mais recrutagem do TA do que do CT, certo? Então, você precisa equilibrar isso aí. Acabei de te dar um bom exemplo. Olha, deu um exercício, não pergunte mais. Raro fazer isso, hein? Mas é porque muitos meninos têm esse problema, porque vêm para mim cantando de peito. E aí a voz não sobe de jeito nenhum. Tá? Ou se sobe suja, sobe com dificuldade e tem fadiga muito rápido, tá? Olá, maestro. Estou tendo dificuldade de achar o speaking. Tenho um timbre bem grave. Quando passo a voz para a borda tênue, vai direto para o top voice, que é até bem desenvolvido. Mas quanto ao speaking, não encontro. Caso possa dar alguma dica que auxilie... Tá bom, vou dar sim. Olha lá. Vou dar 4 exemplos vocais para você entender. De cima para baixo. Vou pegar lá. A minha voz de cabeça que tá aqui, certo? Eu quase não consigo articular ela. Ela fica assim, não é? E vou pegar essa voz e vou falar nela. Então, em vez de eu fazer isso aqui, eu vou fazer janeiro! Janeiro, fevereiro, janeiro! Então, é como se eu estivesse reclamando. Você faz isso na vida, sabia? A gente faz speaking na vida. Eu tô falando de repente, aí eu faço assim. Por quê, gente? Por quê? Janeiro! Já tô no speaking, certo? Se eu trocar a borda e fizer o mesmo janeiro com pouca massa recrutável, janeiro, eu já tô no belting. E se eu descer mais e recrutar mais, janeiro, eu já tô na minha voz de peito. Então eu posso fazer janeiro, 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 janeiro. Usei 4 conformações da minha borda falando janeiro. Por que eu tô falando janeiro? Porque eu quero continuar. Janeiro, fevereiro, março, abril. É isso que eu tô fazendo, não é? Desesperado aqui. Então, uma melhor maneira de você aprender speaking é falando. Mas tenta lembrar de aonde você usa isso na sua vida, assim, na vida normal. Eu sei que você tem uma voz grave. E se você tem uma voz grave, você não costuma fazer isso. Experimenta. Você está falando aqui tudo e de repente você fala, o quê? Não!
Não pode ser! E aí você começa a usar isso para te ajudar a entender onde funciona. Entendi? Janeiro! Janeiro! Começa a cantar. E aí eu tô no speaking. Acho que é um bom exercício para você, tá? Todos cheios de exercício hoje, tá? Tô arrasando. Maravilhoso. Maestro, uma dúvida muito importante. É normal ter mais facilidade de ter ressonância e projeção mais de um lado do rosto do que do outro? Nossa, eu nunca pensei sobre isso e nunca vi ninguém falar sobre isso. Nunca vi nenhum aluno reclamar sobre isso. Ressonância mais de um lado do outro. O que pode acontecer, sim, é a sensação de vibração nos seios paranasais podem ser sentidas de maneira diferente. Eu, por exemplo, no meu seio frontal, os dois, um é maior que o outro. Então, de um lado é maior, do outro é menor. Mas eu não sinto diferença no rosto, assim, apesar deles serem... Eu sei que eles são diferentes porque fiz um exame para vê-los, mas não sei. Não sei te explicar. Às vezes, é simplesmente... Eita, o chá voltou aqui. Às vezes, é somente uma própria percepção errônea sua, né? Eu gostaria de ver isso, porque eu ouvi também, para ver o que é. Mas se o resultado estiver saindo igual, às vezes acontece uma coisa assim, ó. Eu falo por aluno. Tenta sentir sua voz na cavidade nasal, certo? Aí ele faz, eu pergunto, onde você está sentindo? Tá certo, onde você está sentindo? Eu estou sentindo atrás dos meus olhos, ele diz. Aí o outro aluno que entra na sala do mesmo exercício e tem o mesmo resultado, onde você está sentindo? Eu estou sentindo entre os meus olhos. O outro diz assim, eu estou sentindo abaixo um pouco dos meus olhos. Então, cada um tem um discurso de propriocepção diferente. O que interessa é o resultado. O professor vai dizer, era esse som que eu queria. Então, não interessa onde você está sentindo. Sabe, às vezes o aluno diz para mim, eu estou sentindo minha voz aqui na parte posterior da cabeça. Estou sentindo ela aqui, estou pondo a mão aqui. Eu estou falando com você, estou pondo a mão e estou sentindo a vibração aqui. Então, agora eu senti, pronto, está aqui. Não é que está aqui, está em vários lugares, mas aqui é onde você sentiu quando você pôs a mão. Ou, quando você está cantando, é onde você sente, onde você encaminha o som. Mas não necessariamente o som está lá, né, na cabeça. Então, está reverberando, você tem osso, e o osso faz isso acontecer, não é? Você pegar um diapasão, colocar um dedo no ouvido, colocar o diapasão no seu cotovelo, você vai escutar o som lá dentro do seu ouvido, porque o seu osso é um condutor. É um bom condutor. Então, é muito legal. Façam esse experimento. Um diapasão de garfinho, coloca o dedo no ouvido e coloca ele aqui para você ver. Vai vibrar lá dentro do seu ouvido, anota lá. Então, a nossa caveira, ela é uma boa condutora do som, não é? Mas eu geralmente peço para o meu aluno descrever a própria percepção dele, não é para dizer, não, tá errado, não é aí que você tem que sentir vibrar. É para toda vez que ele acessar aquele registro que eu quero, aquele som que eu quero, eu dizer, e aí, você não dizia que cantava na sua úvula? Não está acontecendo. Você lembra que você falava isso para mim? É mesmo, não estou com o mesmo som no mesmo lugar. Então, ele começa a desenvolver as suas imagens. Eu estou sentindo como se eu tivesse uma abóbada. Abóbada ou abóbada? Abóbada. É? Abóbada? Então, tá bom. Uma catedral dentro da minha garganta. Não há mesmo. Abóbada. Abóbada. Tá bom, as meninas estão me dizendo. Tá certo. Então, ele diz isso. Estou sentindo isso dentro da minha garganta. Uma catedral, sabe? Não tem uma catedral dentro da sua garganta. Mas se ele diz isso, toda vez que eu falo, ele vai cantar e o som está estreito, eu falo catedral, e aí ele faz. Tem muitos professores que usam imagem. A única diferença é que eu gosto de usar a imagem. Sabe quando você canta com a catedral dentro da sua garganta, o que você está fazendo? Aí eu digo para ele o que está acontecendo e qual é o resultado sonoro. E aí ele já sabe que toda vez que ele for fazer aquele subregistro, ele precisa da catedral lá dentro. Entendeu? Então é mais isso. Não sei se respondi sua pergunta, mas eu nunca ouvi nenhum aluno dizer isso. Sinto mais de um lado do que do outro. Isso é novo para mim. A gente aprende todo dia, né? Maestro, sempre ouvi que whistle não é voz.
Porém, mesmo nesse subregistro, existe um limite de notas que alguém consegue produzir nele? Notas alcançadas nessa técnica contam como extensão vocal? Muito obrigada. De novo, contam como extensão. Já expliquei aqui, extensão é uma coisa, tessitura é outra. Esse whistle é usável? Ou você só consegue falar com baleia, sabe? Assim, ele é usável? Você afina ele? Beleza. Se ele é usável, ele sai da sua extensão e passa a ser tessitura usável. Beleza. Agora, de novo, não tem como eu saber uma nota limite. Por quê? Porque se você está fazendo um buraquinho para assoviar, cada buraquinho vai ser de um jeito numa prega vocal. Então, por exemplo, eu tenho várias alunas que têm whistle. A tessitura delas não é igual. Eu tenho alunas que têm muita facilidade de fazer sobre o whistle muito agudo, mas quando descem não conseguem fazer. E aí tem alunas que não, que emendam flageolet com whistle. Então, não tem como te responder isso também, tá? O mais importante você está perguntando se pode usar, ou seja, se você quer, na verdade, não fazer a sua extensão é um conjunto de notas que você emite, tá? Agora, tessitura é a parte da extensão que é usável. Eu canto, eu vendo isso, eu costumo dizer que eu vendo isso. Eu vendo essa nota. Então, se eu vendo essa nota, ela faz parte da minha tessitura, tá? E aí, pode usar, sem problema, tá bom? Normalmente, na tessitura, essa nota, ela é controlável, ou seja, eu consigo afinar, mudar cor, mudar uma série de coisas, e confortável, tá bom? E na extensão, às vezes, não é. Você faz uma nota limite, que está na sua extensão, mas não está confortável. Você tem a nota, mas ela não está confortável, então não vai ser usável, tanto para o grave quanto para o agudo, tá? Maestro, tem uma aluna que tem 24 anos e sua voz falada parece de uma garota de 11. Ela não tem problemas vocais. Quando faço vocalizes, ela sobe super bem. Mas quando tento puxar a voz para o grave, ela tem dificuldade. Trabalhei com ela vocalizes em sol e voz muscular. Que outros exercícios você sugere que eu trabalhe para deixar a voz dela com mais graves? Você fez certo. A melhor maneira, ela me parece ser um soprano ligeiro. Se ela é me parece. Se é soprano ligeiro e fala muito agudo, vai ter dificuldade de descer. Às vezes não, às vezes é mesocoloratura e tem uma voz falada aguda e também tem dificuldade de descer. Então, de novo, cada voz é uma voz. Mas o mais importante você está certo em trabalhar soul, está certo em trabalhar voz muscular e ensinar bastante filtro para ela. Agora depois, comece a trabalhar duas coisas para os graves. Uma, descer em brilho zero com a faringe muito ampla. Então a voz vai ficar assim, não vai ter muito volume. E depois que você conseguir fazer isso, trazer a voz para frente e com fechamento, para a voz fazer os graves com fechamento. Ela vai aprender a recrutar o TA na hora que ela precisar. Isso acontece com várias alunas, porque o hábito dela não é recrutar o TA, ela fala aqui. Então, aí na hora que ela vai recrutar o TA é muito difícil, né, Sam? Difícil. É difícil porque ela tá sempre inteiro, todo o tempo aqui. Aí você fala assim, gente, por que não muda a voz dela? Pra quê? Se ela não usa o TA para falar, recrutagem muito intensa de TA, e ela tá sempre aqui descansando, pra que eu vou mudar a voz dela? O máximo que eu posso fazer é escurecer com a faringe. Mas ela não se cansa, não tem fadiga nunca fica rouca. Então, agora, seria legal se ela pudesse fazer um tratamento com fono, para fono ver se isso realmente é natural. Se ela não teve algum problema, se ela não teve algum... E isso é importante, porque se ela for atriz, ela vai ter que ter uma voz de protagonista. Se ela tem uma voz de criança, ela vai perder muitos papéis por causa disso. Então, ela precisa aprender também a utilizar o oscuro da voz, não é mudar a tessitura de fala. Eu posso falar aqui, posso falar um pouquinho mais aqui, e com mais espaço. Então, vai ajudá-la como atriz, sabe? Porque, às vezes, a pessoa tem uma voz quando canta, e quando ela vai falar no musical, a voz está assim. E aí, não dá certo, não dá muito certo. Tá bom? Precisa ter uma voz uniforme. E quem vai trabalhar essa voz falada? Fono. Tá bom? Mas você está indo pelo caminho certo. Tenta colocar brilho zero agora e brilho de fechamento depois do brilho zero. Tá bom? Maestro,
Eu tenho uma aluna que me disse que quando respira, a barriga dela entra para dentro, ao invés de ir para fora e depois para dentro. Eu ensinei para ela o suporte do belting contemporâneo, mas ela está com dificuldade de fazer. Como posso ajudá-la? Bom, mas eu não entendi, porque se você ensinou o suporte do belting contemporâneo, o suporte do belting contemporâneo é com a barriga para dentro, ou seja, escondida, não apertada, tá, gente? Escondida. Existe uma diferença bem grande aí. Professores de canto que mandam colocar a barriga para dentro e apertam, você tem tensão na laringe do mesmo jeito. Eu preciso ficar numa sensação de relever, essa sensação de que estou escondendo para que não tenha problema. Não preciso colocar a barriga para fora para depois pôr para dentro. Na hora que eu inspiro intercostal, eu já estou colocando toda a minha capacidade aérea com a barriga para dentro. Então, teoricamente, ela não deveria ter dificuldade. Se a barriga dela está para dentro, ela deve ter facilidade de abrir as costelas. Então, talvez eu não tenha entendido a sua pergunta. Só tome cuidado para ver se essa barriga para dentro não é apertada, tá? Cocô. Não. Sempre essa sensação aqui, sabe? Como estou sustentando. Acontece uma coisa, às vezes, quem tem o hábito de fazer essa postura, quando ganha peso, diminui muito, é muito difícil. Eu, quando ganhei peso uma época, eu não conseguia fazer contra-apoio de jeito nenhum, nem o apoio direito. Minha voz perdeu um pouco do meu apoio quando eu engordei. Eu estava tão habituado a botar a barriga para dentro, e aí quando eu ganhei peso, eu tinha que colocar não só a barriga, mas aquela membraninha que estava do lado de fora para dentro, e me pesava, sabe? Uma coisa que aconteceu, eu até falei isso para a doutora Silvia, que eu estava sentindo esquisito por causa do peso. E aí voltei para o meu peso, voltou tudo ao normal. Então, não pode haver travamento, tá bom? É isso que é mais importante. Então, como é que eu sei? Manda ela colocar a barriga para dentro, escondendo a barriga, e manda ela tentar fazer a força de fazer cocô. Se ela conseguir, ela tá errada. Você não pode conseguir. Experimente você que tá aí assistindo o vídeo, você coloca a barriga para dentro, esconde ela, agora tenta fazer a força de fazer cocô, sem mudar essa posição. Se você ficar nessa posição e não mudar, você não vai conseguir fazer força de fazer cocô. Eu acabei de impedir você de fazer força. É esse o objetivo. Que você não faça nem a barriga para fora, nem a barriga para dentro. E sim, escondida. E aí eu não consigo fazer força de fazer cocô. Não dá aqui. Tá? Então, essa é a coisa mais importante. Chegamos na nossa última pergunta. Se você chegou até aqui, muito obrigado por estar nos acompanhando no nosso canal. Eu estou amando. Como sempre, as perguntas estão ótimas. Eu acho que a gente está conseguindo alcançar um público maior. Divulgue com seus amigos, para que as pessoas também possam ter acesso a esse material gratuito. Tá? É muito importante que a gente consiga atingir mais pessoas, porque nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas às vezes nem têm condições de realmente investir em alguma coisa, né? Tá difícil para todo mundo. Então, um conteúdo gratuito é sempre bom. Então, divulgue com seus amigos cantores, para que eles possam usufruir também do que você está usufruindo. Tá bom? Muito obrigado, meninas. Hoje foi muito legal ao vivo, amei. Foi ótimo. Então, a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Um grande beijo.